Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me perdoe um pouco do atraso, hoje realmente passou do horário normalmente. Me perdoe, foram algumas questões que fizeram passar um pouco do horário. Uma alegria estar com todos vocês, é um prazer tê-los comigo neste momento. Você já deve ter reparado, além de eu estar usando blazer, o que significa que está frio, eu não estou com violão nas mãos. O pastor hoje não vai cantar. Espero que você não fique feliz, porque eu não vou cantar e vou direto ao sermão, tá? Não fica aí dando glória a Deus, porque eu não vou cantar hoje não. Mas a garganta não está muito legal e por isso hoje eu não cantarei. E aí, Cláudio? Oi, Mara, boa noite, Mara. E aí, Simone, tá me vendo aí, né? Então hoje eu não vou cantar, mas não é para você ficar feliz da vida porque eu não vou cantar não. Quando a garganta melhorar, eu voltarei a cantar. Mas aqui, para mim já está frio, né? De repente a Mara nem está sentindo esse frio todo, hein, Mara? Mas eu já estou morrendo de frio já. Então a garganta já não está muito legal. Já estou conhecendo novamente o frio daqui da região, e é frio, né? Para quem não conhecia, temperatura abaixo de 20, nem sabia que existia, agora já está pegando 12, então não é algo muito fácil, mas é uma alegria tê-los comigo mais uma vez. E aí, Dudu, Deus te abençoe. Fala, Marcion, um abraço para vocês, é uma alegria tê-los mais uma vez comigo, e eu gostaria de lhe apresentar o texto que nós vamos meditar um pouco hoje, trazendo a palavra de Deus para a nossa vida, que de fato é aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, que mantém a gente de pé, principalmente numa situação esquisita como essa nossa. Então eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 17. É um texto extraordinário. Gostaria que você prestasse bem atenção, um texto maravilhoso e que com certeza falará ao seu coração. Lucas 7, dos versículos 11 a 17. Desculpem, a voz também realmente não está boa. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Texto maravilhoso, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente falar com Deus antes de meditarmos no texto, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Feche seus olhos aí, se você puder, aonde você está. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Vivemos, Deus, dias de agonia, dias de dificuldade, dias, Senhor Deus, onde a nossa fé tem sido provada. E cremos, ó Pai, que o Senhor tem falado conosco em todo o tempo, para que possamos ter um relacionamento real e profundo contigo, e entendermos, Senhor Deus, que a vida cristã é algo a ser levado a sério. E nós acabamos de ler a Tua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, e cremos que Ele é vivo e é eficaz em nossas vidas. Por isso nós te rogamos, Senhor, fala conosco através da ação do Espírito Santo. Fala conosco, Deus, tudo aquilo que precisamos. O Senhor é o Deus que sonda os corações. Conhece as nossas angústias, os nossos temores, as dificuldades, as limitações, as fragilidades. Abençoa os teus filhos que estão
ao alcance deste vídeo, Senhor Deus, que eles sejam supridos em tudo, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia. É o que te pedimos no nome doce e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E aí, Erli? Oi, Kelly, tudo bem? O texto é extraordinário. Você, logo de cara, você percebe que ele é um texto diferente, bonito de se ler. Você imagine só, deixa eu ver se eu consigo construir uma imagem na sua mente. Você talvez já tenha ido a um sepultamento, né? Não é algo, não é o programa familiar que alguém queira, mas é algo que acontece. É algo que acontece. E sempre é um cortejo. Você deve ter visto já, o cortejo vai passando e seguindo o caixão, né, onde vão os familiares, os amigos, gente da igreja, pessoas de trabalho, escola, enfim. Onde há sempre alguém vai caminhar junto do esquife, normalmente os familiares vão à frente. E era o que estava acontecendo. Lucas está descrevendo uma situação como essa. Olha que interessante. Jesus vinha com seus discípulos de uma rua, estava caminhando, estava chegando naquela cidade, está entrando, está com seus discípulos e já há uma parte do povo caminhando com Jesus, andando com Jesus. E veja se você consegue visualizar. Na rua vem Jesus descendo com seus discípulos e parece que a intenção de Lucas é descrever esse encontro. Por outra rua vem o cortejo fúnebre e parece que em dado momento eles acabam se encontrando, ou quem sabe vindo de frente um com o outro e se encontrando num cruzamento. Mas o fato é que cada um vinha de uma rua e eles se encontram. Eles dão de cara um com o outro, como nós costumamos dizer. Mas esse encontro, que parece fortuito, parece ser ao acaso, parece ser algo totalmente inesperado e parece que não vai dar em nada, né? Normalmente, se você não conhece quem está no caixão, se você não tem nenhuma ligação com quem está morto, você espera o cortejo fúnebre passar e segue com a sua vida, segue o seu caminho. E poderia ter sido isso que Jesus fizera. Jesus não tinha, o texto não nos mostra nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de laço, nenhum tipo de algo que fizesse com que Jesus desse uma atenção para aquele cortejo. O Google entrou sem que lhe chamassem. Benção, pai. Oi, Aninha, tudo bem? Então, o fato é que Jesus encontra-se com aquele cortejo fúnebre e, mesmo que ele não tivesse nenhuma relação com aquela família, o texto é muito claro. O versículo 13 é um versículo extraordinário que mostra muito de quem Jesus é. Diz assim, vendo-a, olha só, Jesus encontrou-se agora com o cortejo fúnebre. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Interessante essa atitude de Jesus. Dizer para uma mãe não chorar no sepultamento do seu filho parece até algo cruel, né? Parece algo sem noção, algo absurdo demais, muito fora da lógica. Mas Jesus, claro, Jesus sabia o que iria acontecer, então ele é muito incisivo. Ele já dá pistas, já dá aí mostra do que acontecerá. E o texto segue a narrativa e diz assim, chegando, ou seja, Jesus chegou perto do caixão, tocou o caixão e parando os que conduziam, ou seja, fez parar o cortejo fúnebre, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. A gente não consegue imaginar algo assim, né?
eu como pastor já fui a muitos sepultamentos, você talvez já tenha ido a alguns, e a realidade é que quando nós vemos alguém deitado no caixão, nenhum de nós espera que aquela pessoa se levante. Eu acho que se levantar não fica um, né? Acho que tem uma pegadinha do Silvio Santos aí que o sujeito levanta do caixão. Acho que se levantar não fica uma pessoa no lugar. Mas a gente não espera nada disso. A gente sabe que para nós aquela situação, uma situação insolúvel, uma situação sem solução, sem resolução. A morte é para nós uma força que nós não temos como deter. E Jesus para o cortejo e vira para o morto e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E diante do mandato, diante da ordem de Jesus, nem mesmo o morto pode desobedecer. Interessante isso. Nem o morto pode desobedecer quando Jesus fala, quando Jesus manda. E o texto segue: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aí você imagina, cortejo fúnebre, todo mundo chorando, a mãe numa desilusão total, encontra-se com Jesus fortuitamente, parece que é ao acaso, e de repente Jesus para o cortejo, fala para o jovem: levanta-te. Ele levanta, senta, provavelmente senta e começa a falar. Aquele que estava morto agora revive, volta à vida e começa a falar, e Jesus o devolve à sua mãe. Para aquela mulher, a situação não era uma situação fácil. Ela já era viúva, nós já sabemos disso lá no versículo 12, e ela agora perdia o seu filho. O que tudo indica, parece ser um filho único. Ou seja, aquela mulher ficaria completamente desamparada. Passaria a partir da morte de seu filho a depender de outros para a sua subsistência. Não teria, quem sabe, mais a autonomia que talvez tivesse com o seu filho. E Jesus entende essa situação toda, entende a dor daquela mãe, ressuscita seu filho e devolve a ela. E todos ficam maravilhados. Difícil não acontecer, né? Imagina se a gente vê uma cena como essa. Ninguém vai esquecer jamais. E o texto segue: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ou seja, eles tinham, o povo judeu naquela época tinha uma ideia do último profeta, o profeta messiânico, que iria encerrar um tempo de espera pelo enviado de Deus, pelo Messias, e talvez aquele povo tenha pensado, feito talvez até mesmo uma correlação com Elias. O texto nos lembra um pouco quando Elias também ressuscita o filho da mulher de Serepta, e o povo talvez tenha pensado: olha, tem um grande profeta aqui. Mas quem estava ali não era apenas um profeta, era muito mais que um profeta, era o próprio Filho de Deus, que é Deus também. Então eles pensam também: Deus visitou o seu povo, Deus estava ali, o Emanuel se fez presente e transformou a história daquela mulher. E a notícia correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, todo mundo começou a falar de algo tão extraordinário como o fato de um morto reviver, ressuscitar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você, refletir um pouco contigo nesta noite. O nosso tema é um encontro com a vida. Sim, um encontro com a vida. Isso me salta logo aos olhos quando a gente lê o texto. E eu pensei também na situação que nós estamos vivendo. Muitos de nós
tememos um encontro com a morte. Sim, essa situação de pandemia, essa situação incontrolável que a gente está passando hoje, que mudou os nossos hábitos, algumas pessoas tiveram que mudar radicalmente, algumas pessoas não conseguem trabalhar, algumas pessoas não estudam. Por exemplo, os meus filhos estão em casa, não estudam. Eu não posso fazer as coisas que normalmente eu faço como pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Barroso, em Minas Gerais. E isso, não posso fazer uma série de coisas. Estou limitado numa série de situações devido a toda essa questão da pandemia. E, querendo ou não, o maior medo é o medo do encontro com a morte, né? O medo de morrer mesmo. É o que todos nós nos preocupamos com os nossos pais, preocupamos com os nossos amigos, nos preocupamos com os irmãos da igreja. Nós passamos por tudo isso. E eu não quero falar de morte, eu quero falar de um encontro com a vida. Oi, Júlia, Deus te abençoe, abraço aí no maridão. Eu quero falar de um encontro com a vida, que eu acho que a morte tem sido muito falada hoje em dia, né? Você tem contagem de corpos todo dia, né? A gente fica aí procurando, é um negócio meio mórbido, né? A gente fica preocupado, será que a gente vai bater o recorde de mortos num dia? Aí a gente vai lá conferir, não, ainda não bateu, bateu. Aí a gente fica nessa situação de tristeza, de dor e de um montão de coisa aí que a gente sente num momento tão difícil como esse. Então eu quero falar de vida. Eu quero falar de algo que possa trazer alento ao nosso coração, mesmo numa situação difícil como essa. Que não tem como a gente não falar, não tem como a gente não citar, porque é a coisa do momento, né? É o assunto que povoa as nossas mentes, são as conversas no WhatsApp, são as notícias da TV, as coisas da web, no Facebook, todo mundo fala sobre isso. Então eu quero falar sobre vida. E a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, primeira coisa que eu quero que você guarde bem aí no seu coração, é que aparentemente eu e você estamos vivendo uma situação que parece ser insolúvel, parece não ter jeito, parece que nunca vai se resolver, né? A gente está parado já há bastante tempo, desde março, já estamos em maio, e nós vemos ao longo desse período, ouvindo que o pico da contaminação, do contágio, ia ser em mês tal, depois foi esticado para mês outro mês, depois para um mês mais para frente, e nós já estamos praticamente no meio do mês de maio, e as coisas ainda não caminharam, e quem sabe, eu assim, né, prognóstico, eu acho que maio já não acontece nada de diferente, a gente vai permanecer como está, a situação vai continuar o isolamento, a gente vai continuar usando máscaras, a gente vai continuar usando gel, e eu aconselho você que faça isso, tá? Tome as suas precauções mesmo, a gente está falando de coisa séria. Então, apesar disso tudo, com isso tudo, a gente tem uma impressão de que isso nunca vai passar, de que esse problema parece que vai se esticar, e daqui a pouco é Natal, e a gente, ao invés de estar cantando então é Natal, a gente vai estar fazendo ainda a mesma contagem de mortos que a gente tem feito nas últimas semanas. E eu quero lhe dizer uma coisa, não há situação sem solução para Jesus. Não há solução, não há situação. Não há uma forma que Jesus, um problema que aconteça, que Jesus não possa solucionar, que ele não possa resolver. E às vezes a gente fica hoje com essa sensação de que, sei lá, parece até que nem o próprio Deus pode resolver. E eu não quero que isso encontre guarida no seu coração. Deus está no governo de tudo. Jesus continua sendo o Senhor dos senhores. No momento que ele resolver agir, essa situação muda. Então, se você tem sofrido, quem sabe com ansiedade, com depressão,
com uma série de coisas que essa situação acarreta a cada um de nós. Carregue no seu peito que não há nenhuma possibilidade de não haver solução para o que estamos vivendo, ou para o que você está passando. De repente, sua preocupação não é somente a pandemia, você tem outras preocupações, você tem outros problemas. E você precisa manter na mente que nenhum dos seus problemas, sejam eles quais forem, são insolúveis para Deus. Não tem solução para Jesus. Todo e qualquer problema que você tiver, mesmo um problema de todos nós estamos falando de uma pandemia, ou seja, de algo que está acontecendo no mundo todo, Jesus pode mudar a história do mundo a hora que Ele quiser intervir. Sim, nós não podemos mandar em Jesus, isso você já sabe. Nós não podemos dizer a hora que Jesus vai agir ou que Ele não age. Nós oramos, pedimos, clamamos e esperamos a ação de Cristo. Então, guarda bem no seu coração. Não há problema, não há situação, não há nada que você passe que não haja solução em Cristo. Nós estamos falando de uma morte. O texto é muito claro. O jovem havia morrido, já ia ser sepultado. Para nós é uma situação sem volta. Eu já disse no início, quando a gente vai a um velório, ninguém espera que o morto se levante. É dali para a sepultura. Mas para Cristo isso não é problema. Tanto que Ele manda parar o cortejo e ressuscita o filho daquela mulher. Então não há para Jesus nenhum tipo de situação que Ele não possa resolver. Isso deve trazer segurança para você, deve aumentar a sua fé, pois a certeza que nós temos é que Cristo pode fazer qualquer coisa e pode resolver qualquer problema. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que Jesus se compadece da nossa dor. Sim, Jesus se compadece da nossa dor. Não sei qual é a sua dor no momento. Talvez você tenha perdido alguém que você ama nessa pandemia. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você esteja preocupado com a economia, como ela vai reagir após tudo isso. Talvez você tenha medo de uma série de outras situações. E eu quero falar para você que Jesus se compadece da sua dor, daquilo que você sente, das suas inseguranças, dos seus temores. Como Jesus se compadeceu daquela mulher, e a gente vê isso no versículo 13. Vendo, ou seja, olhando para aquela mulher, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E é o que eu digo para você. Ah, pastor, mas eu não posso chorar de vez em quando. Não pode. É permitido chorar. Chorar até faz bem. Normalmente, os psicólogos recomendam que você chore quando sentir vontade. Mas eu não estou falando de um choro momentâneo. Estou falando de viver de lamentação, de viver em depressão, de medo mesmo, de que nada mude, de que Jesus não esteja ligando para a sua dor e não haja uma maneira de você seguir em frente. Ah, sim, porque Jesus se compadece de você, assim como se compadece de mim. E nós podemos lançar as nossas ansiedades sobre Cristo. Ele entende, Ele compreende, melhor do que eu e você até. Ele entende a nossa dor numa dimensão muito maior do que eu e você. Talvez as pessoas ao seu redor não sejam capazes de entender o que você está sentindo, de entender como você está reagindo no meio dessa situação. Mas Jesus entende, Jesus compreende e Jesus se compadece. Então, se você se sente de alguma forma talvez perdido em meio a tudo isso, a gente não sabe como a situação realmente está, é uma briga de lados, para dizer que é mais ou para dizer que é menos, que é exagero de um lado ou é exagero do outro.
E a gente fica no meio do fogo cruzado e a gente não tem muita noção do que de fato está acontecendo. E o nosso coração muitas vezes fica dolorido, magoado, porque essa situação é uma situação terrível. Mas eu tenho algo a lhe dizer e eu gostaria que você guardasse no seu coração. Jesus se compadece da sua dor, dos seus sentimentos. Se ninguém mais lhe entender, se eu, como pastor, não lhe entender, porque eu não sou Deus, eu não sondo os corações, isso eu falho também. Jesus entende, Jesus se compadece. E isso nos faz pensar no terceiro ponto da nossa reflexão. Jesus, quando se compadece da nossa dor, da minha dor e da sua dor, ele age, ele não fica inerte, como às vezes a gente faz, né? Tem situações onde as pessoas estão sofrendo, a gente até entende o sofrimento, mas não temos como fazer nada. Por exemplo, o que a gente pode fazer hoje, diante da pandemia, é seguir as orientações dos órgãos públicos de saúde. É fazer a nossa parte. Eu não sou profissional de saúde, né? Eu não trabalho com saúde. Então, não tenho muito o que fazer, eu não tenho que ir ao hospital tentar tratar alguém, porque não é competência minha. Mas eu posso fazer a minha parte, uso a minha máscara, o meu álcool gel, fico em casa, faço o meu papel. Às vezes nós somos impotentes diante de uma série de situações. De uma série de coisas nós não temos como agir, não temos como fazer isso. E os seres humanos, né, trazem isso dentro de si, de tentar fazer por si só, mesmo com as suas próprias forças. E há coisas que nós não conseguimos fazer. Mas Jesus pode. Sim, Jesus pode todas as coisas, pois Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele diante de quem todo joelho se dobrará um dia. Aquele que virá dos céus para buscar e resgatar aqueles que são seus. E Jesus, ele não fica, quando ele se compadece, aquilo não é simplesmente uma percepção de conhecimento ou de entendimento psicológico. Jesus age, Jesus toma uma atitude. E o que ele faz? Ele para o sepultamento, ressuscita o filho e o devolve à mãe. Jesus age, toma uma ação, faz, como a gente diz, acontecer. E talvez você hoje esteja precisando desse intervir de Cristo, dessa ação de Jesus na vida, na sua vida. E creia, Jesus pode fazer e fará em algum momento. Ele é o Deus que pode mudar a história de cada um de nós, seja nesse momento de pandemia ou em qualquer outro momento da nossa existência. Você precisa ter fé, precisa lançar sobre Ele a sua ansiedade, precisa crer que Ele é quem pode solucionar os seus problemas. Sim, Jesus é aquele que soluciona aquilo que nenhum de nós pode resolver. O texto é muito claro. O filho da viúva havia morrido. Ninguém podia fazer nada. A morte é inexorável. A morte é algo concreto. Morreu. Se foi. Mas nem a morte pode conter o poder de Cristo. Nem a morte pode fazer com que Jesus não haja por sua compaixão. Nem a morte pode amarrar as mãos de Jesus a ponto dele ver o sepultamento passar e não fazer nada. Ele poderia mesmo ter seguido em frente, seguido o seu caminho. Ele poderia ter ignorado a situação daquela viúva que perdera seu filho e que estava agora o levando para a sepultura. Ele poderia ter virado o rosto, ele poderia entender que aquilo é uma situação a que os homens estão sujeitos, que os seres humanos vivem.
Mas Jesus se compadece e age. E ele não pensou, não há no texto nenhuma indicação de que Jesus tirou um tempo para meditar, pensou em ir para algum lugar para resolver se fazer alguma coisa ou não. Pelo contrário, o encadeamento de ações nos dão a ideia de que são coisas imediatas que acontecem, em sequência, uma após a outra. E Jesus age, e o filho daquela mulher é ressuscitado, e o problema é resolvido. Ele é devolvido à sua mãe, e aquele cortejo fúnebre se desfaz, pois eles tiveram ali, naquele momento, um encontro com a vida. Talvez seja o que você precise nesta hora. Talvez encontrar a vida abundante que somente Cristo pode dar, seja o que você esteja buscando nesse momento estranho, nesse momento de difícil compreensão, nesse momento onde a gente busca soluções, mas que normalmente elas são paliativas. Jesus é a solução concreta. Jesus é a solução que muda a nossa história. Você viu o final do texto? Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, o fato de Jesus ter mudado o curso do rumo de vida daquela mulher, do curso já encerrado daquele jovem, foi algo tão extraordinário que as pessoas tiveram que comentar, tiveram que falar, pois é algo maravilhoso. Está entre nós alguém que soluciona problemas como esse. Há entre nós alguém que pode resolver até mesmo a morte. Aí eles falam: Deus nos visitou, Deus visitou o seu povo, e Deus pode visitar a sua vida hoje. Sim, Jesus pode mudar a sua história, o rumo e o curso da sua existência hoje, bastando apenas que você creia nele, bastando apenas que você tenha fé de que ele é o Filho unigênito de Deus, que a nossa vida é por ele, para ele e por meio dele, que através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, nós recebemos vida e vida abundante. Vida que transforma a nossa existência aqui, neste mundo agora, mas que também nos garante uma existência na eternidade. Se você precisa de solução, você precisa de um encontro com a vida, é com Jesus que você precisa se encontrar. Talvez você já seja cristão e isso faça você pensar: mas pastor, eu já sou crente, então isso não invalida a proposta de um encontro com Cristo ou com a vida. Talvez nesse momento agora, atual, de incerteza, de insegurança, de preocupação extrema, você precise que Cristo se mostre a você, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está ao nosso lado em todo o tempo, que não nos abandona em momento algum. Talvez você precise que ele faça algo, mostre a sua compaixão. Busque em Jesus. Jesus é o encontro com a vida. É aquele que transforma situações. É aquele que muda curso de vida. É aquele que muda a história. Se você está passando por um momento complicado, como todos estamos passando, Jesus é a nossa solução. Não adianta esperar no governo, não que ele não faça a sua parte. Eu não estou aqui para fazer apologia a ninguém. E quando eu falo governo, eu falo em todas as esferas, federal, estadual ou municipal. Todos eles têm as suas limitações. O único que tem poder para todas as coisas é Jesus Cristo. E é nele que nós confiamos. É nele que nós aguardamos. É nele que nós esperamos. Desejo do meu coração, estou chegando ao fim da nossa meditação desta noite. Desejo do meu coração é que você saia desta live com o coração cheio de fé, sabendo que Jesus está contigo, que Jesus não encontra
Nada que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação que aconteça nesta vida. Que você entenda que Jesus se compadece da tua dor, seja ela qual for. Se é a dor do pecado, Jesus é a solução. Se é a dor para os problemas da vida, Jesus é a solução. E Ele se compadece da nossa dor, se compadece tanto, que veio a esse mundo, encarnou, viveu, sofreu e morreu, ressuscitando ao terceiro dia, para nos propiciar vida nova, vida abundante. E eu espero que você entenda que Jesus tem poder. Quando Ele se compadece, Ele age. Ele tem poder para mudar a história, para mudar curso de vida, como nós vimos bem explicitamente no texto que nós lemos. Desejo que Deus lhe abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado, guardado, protegido e amparado pelo Senhor. Que você tenha a sua fé acrescida a cada dia. Que você, nessa situação em que nós estamos vivendo, entenda que é necessário buscar a Deus para seguirmos em frente. Que é necessário manter a fé. Que é necessário aprofundar a relação com o Senhor, para que a nossa vida siga em frente, pois essa situação não é eterna. Não. Ela vai se encerrar alguma hora. E a gente vai seguir com a nossa vida. Creia em Deus, creia em Jesus e siga em frente com a sua vida. Deus te abençoe. E quero mandar aqui um abraço à prima. Tudo bem, prima? Oi, Kelly. Deus te abençoe. Manda beijo para todo mundo aí. Viu, Jefferson? E aí, Jefferson? Abração, cara. Manda um beijinho para Luísa. Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço a presença de vocês durante esta live. Que o Senhor os abençoe e os guarde em todo o tempo. Que vocês se mantenham firmes em Jesus Cristo em todo esse momento difícil que nós estamos vivendo. Ok? Eu estou quase espirrando, mas é de alergia, tá? Não é de Covid, não. É porque a gente está na fase de que quando a gente espirra, se for perto de alguém, alguém cai duro ao nosso lado. Obrigado, prima. Deus que te abençoe e continue cuidando de vocês. Oi, mãe. Mãe, deu um abraço para a senhora, manda um beijo do papai aí. E eu vou ficando por aqui, tenho um restante de noite abençoado. Eu vou encerrar com uma oração, pedindo a Deus que cuide de cada um de nós. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque nós podemos ouvir a tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz. Entendemos, Deus, que o Senhor tem falado conosco mesmo nesses dias. Nesses dias de isolamento, de pandemia, o Senhor não tem estado em silêncio. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Continua, Deus, a nos confortar através da tua palavra, nos dar esperança para seguir em frente, aumentar a nossa fé dia a dia, para que saibamos que o Senhor está no controle e no governo de todas as coisas. Nos dê também, Senhor Deus, a certeza de que Jesus é aquele que resolve todas as situações, que Ele se compadece da nossa dor e que Ele age diante do nosso sofrimento. Continua, Senhor Deus, conosco. Abençoe todos aqueles que estão ao alcance deste vídeo, que eles sejam guardados, protegidos e amparados pelo Senhor. Se porventura, Senhor Deus, alguém está enfermo, que o Senhor visite e restaure a saúde. Se alguém está passando por essa situação de Covid, Senhor Deus, tem misericórdia, que possa restabelecer a sua saúde o mais breve possível. Dá-nos condição, Senhor Deus. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão enlutados, daqueles que tiveram parentes ou amigos mortos nessa situação. Consola o coração através do Espírito Santo. Esta oração que te fazemos no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe vocês, beijo. E aí, Felipe? Cara, quanto tempo, Deus te abençoe. Abraço para você, meu amigo. Abençoe aí a sua família toda. É bom te ter aí, cara. O pessoal de Cordeiro, como é que tá? Tá espantado que nem o pessoal de Barroso? Aqui o pessoal tá meio espantado. Deus abençoe todos vocês. É uma alegria tê-los comigo, é uma honra. E que você tenha guardado bem a palavra de Deus, pois ela lhe fará seguir em frente, lhe fará crer que o amanhã pode ser melhor. Ok? Eu fico por aqui
E sexta-feira, às 19 horas, a gente se encontra novamente, ok? Sexta-feira, às 19 horas, a gente se encontra. Oi, Sueli, tudo bem? Manda um abraço pro Didi. Sexta-feira, às 19 horas, eu e você temos um encontro marcado para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus, que nos supre, que nos consola, que nos dá a maneira de seguir em frente em tempos tão estranhos, em tempos tão esquisitos, ok? Um abraço, Deus lhe abençoe.